Hoje a igreja celebra, queridos, São Pedro e São Paulo. Poderíamos falar muitas coisas e vamos falar sobre eles, mas algo que eu queria deixar no coração de vocês. Hoje a igreja, no mundo todinho, que beleza, por isso ela é una, reunida em todo canto, em cada Eucaristia, na maior das basílicas ou na menor das capelinhas. Hoje foi celebrado a Santa Missa, foi celebrada a Santa Missa em honra a São Pedro e São Paulo, dois homens absolutamente apaixonados por Jesus. Mas não esse apaixonamento que a gente fala, eu estou sentindo uma coisa, não. Homens que tiveram uma experiência profunda do amor de Jesus. E porque tiveram essa experiência profunda do amor de Jesus, levaram, anunciaram. Mas eu queria te fazer uma pergunta, que nós vamos responder ao longo desta homilia. O que te faz ser católico? O que te faz ser católica? Padre, o meu batismo. Ok, parabéns, nota 10, é isso mesmo. Mas o batismo é a porta de entrada para a igreja. Por isso, nas igrejas mais antigas, se você entrar e algum dia você vir isto, não estranhe não, tá certo. Em algumas igrejas mais antigas, a pia batismal é lá atrás, perto da porta. Sinal de que antes de entrar, antes de chegar à mesa da refeição, do corpo e do sangue de Jesus, passa primeiro pelas águas do batismo. Homem novo, mulher nova. Isso é lindo demais. Essa é a beleza da igreja. Claro, em algumas igrejas como a nossa, a pia é aqui do lado, por questão de espaço, organização, também não tem problema. Mas o batismo é a porta que te faz entrar na igreja. Mas o que te faz ser e permanecer católico? Porque quando alguém te pergunta, você é católico? Você é católica? Sim. Você responde. Tem gente que fica com vergonha ainda não deu o passo da maturidade. Não tem problema, você ainda vai se orgulhar muito da igreja. Não tenha medo disso. Eu digo sem medo de errar. Eu também passei essa fase na escola, na faculdade, no trabalho, quando parece que está todo mundo falando algo contrário à igreja. E aí a gente às vezes fica com medo. Fica tranquilo, fica tranquila. Essa fase vai passar. E você vai ver o quanto você ainda bater no peito e dizer: eu não mereço ser católico. Eu não mereço ser católica. Mas se alguém te perguntasse assim: o que te faz ser católico? O que te faz ser católica? Qual seria a sua resposta? Reflita aí. E nós vamos responder isso ao longo desta homilia. E você vai perceber que ser católico não é uma vontade, é uma decisão. E você vai entender já já. Mas hoje a igreja celebra São Pedro e São Paulo. Homens que tiveram uma experiência profunda do amor de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pedro, aquele operário da primeira hora. Lembra aquele evangelho que Jesus fala que o dono falou: vai trabalhar na minha mesa. Vocês estão com frio? É alguma coisa que está acontecendo? Vocês estão com muito frio, por isso vocês não estão me respondendo? É o que está vendo? Nem está ligado é o que? Querem uma bebida quente, um chocolate quente, um cafezinho. A gente organiza depois, é isso? É muito frio, vocês estão sentindo? Vocês estão todos assim, com cara de brucutu. Lembra daquela passagem do evangelho que Jesus diz que o dono da vinha passou e logo pela manhãzinha falou assim: vem trabalhar na minha vinha que eu vou te dar um dinheiro. Lembra disso? Aí no meio-dia ele passou e falou: vem também você. Aí no fim do dia ele falou: vem também. Lembra disso? São Pedro é aquele da primeira hora, quando Jesus estava começando o seu ministério. Ele trouxe para perto: vem, deixa aí barco, rede, e vem que eu vou fazer de você pescador de homens. E São Paulo é o último. Ele mesmo diz: eu sou o último, como que o abortivo não tem mais. Ele é o último. São Paulo é o último dos apóstolos. Deixa o padre contar uma coisa aqui.
Não existe depois de São Paulo. Ai, padre, mas eu vi numa placa. Não existe apóstolo depois de... Ah, padre, mas eu vi numa propaganda. Não existe apóstolo depois de São Paulo. Ele é o último. Por que ele é o último? Vou te provar. Jesus foi lá e chamou os 12. Vem você, vem você, vem você, vem você. Aí depois teve um traidor, um Judas, lembra? Qual que era o nome daquele Judas? Ah, Judas. E parabéns, né? Mas a gente tem essa gíria, não tem? Que fala assim, fulano foi mó Judas, não é isso? É por isso, tá? É por causa daquele outrozinho lá que deu um beijo em nosso Senhor. Aí elegeram mais um no lugar de Judas, lembram disso? E por último, Paulo, o último apóstolo. Deus o trouxe para perto, o fez cair do cavalo. Quem é você, Saulo? Eu sou aquele que você está perseguindo. E aí aquele homem tem uma experiência do amor de Jesus, e de inimigo ele se torna amigo, e passa a anunciar nosso Senhor Jesus Cristo, e passa a pregar tudo aquilo que ele tinha como verdade, tudo aquilo que ele achava que era certo. Ele precisou abrir mão para assumir a verdade do Evangelho. São Pedro e São Paulo, um pregava para os judeus e outro pregava para os gentios. Quem são os gentios? Os que não são judeus. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Estão com sono? Está parecendo. Vocês estão assim, ó. Não dormiram essa noite? Foram para a farra? Vou arrebentar com vocês, hein? São Pedro vai para Roma, começa lá a pregar. Pare e pensa comigo. Jesus o chamou, trouxe ele para perto, ensinou um montão de coisa para ele. Jesus morre e ressuscita. Alguns não acreditaram na ressurreição de Jesus, mas, pare e pensa comigo. Vê se faz sentido se Jesus tivesse morrido e não ressuscitado. Faz sentido Pedro ir lá para Roma? Onde é que ficava o imperador do império? Em Roma. Onde é que ficavam os guardas do império? Onde é que era o lugar mais perigoso para um cristão estar? Você acredita que se Jesus não tivesse ressuscitado, Pedro ia lá para o buraco quente de Roma? Você pare e pensa. Tu anda do lado de um cara a vida toda. Depois de um tempo o cara morre. Se ele não ressuscitasse, tu acredita que Pedro ia ter coragem de ir lá para Roma? Para e pensa. Claro que não. É porque aquele homem teve uma experiência tão profunda do ressuscitado, que ele falou, não, eu vou pregar, eu vou para lá. E São Pedro foi para Roma. Chegou lá, como é que estava aquele lugar? Só o Senhor é Deus. Mas Pedro continua pregando. Teve uma vida fácil, não teve? Afinal de contas ele era de Jesus. Foi essa a vida de Pedro? Foi preso, açoitado, sofreu, foi para Roma, aí ele se aposentou, foi isso? Foi capturado, rebentaram com ele. E como é que Pedro morreu? Crucificado. Como? Tu acredita se Jesus não tivesse ressuscitado? Tu acredita se Jesus não tivesse chegado na frente dele e falado assim, Pedro, sou eu, cara. Olha aqui, sou eu, tem um peixe aí para comer? Tu acredita mesmo que se Jesus não tivesse ressuscitado, tu acredita que Pedro ia bancar essa coisa toda? Ir lá pro buraco quente de Roma, enfrentar aquele povo, pregar, ser preso. Mas aí o que acontece com ele? Ele é morto, crucificado, de cabeça para baixo. Mas Jesus disse assim, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha. Olha que bonito, no início do Evangelho, Jesus pergunta assim, o que estão dizendo aí de mim? Não foi isso que Jesus perguntou aqui? As respostas, certas ou erradas? Meu Deus. Vou ler de novo, acho que você estava dormindo. Jesus perguntou, o que estão dizendo aí de mim? Alguns estão dizendo que o Senhor é João Batista, está certo ou errado? Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, está certo ou errado?
Ainda outros estão dizendo que o Senhor é Jeremias, certo ou errado? Outros estão dizendo que o Senhor é algum dos profetas, certo ou errado? Então todas as respostas foram... Sabe por quê? Porque fora, no mundo, ninguém é Jesus. Ponto final. Fora, ninguém conhece nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa, padre, o senhor é muito prepotente. Não, eu sou católico. Sou nada de prepotente, não, eu sou católico. Fora, ninguém conhece Jesus Cristo. Todas as respostas são equivocadas. Pergunta lá fora quem é Jesus. Vai ter gente que vai falar assim: ai, Jesus é uma força. Ai, Jesus é um espírito de luz. Ai, Jesus é um homem bom. Ai, Jesus foi um grande profeta. Nenhuma resposta fora vai ser verdadeira. Aí Jesus chega e pergunta: e vós, quem dizeis que eu? Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Eu acho que vocês estão muito devagar. Vou acabar essa missa, não vou pregar mais não. Pelo amor de Deus. Jesus fala: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem que dá a resposta? Na cabeça, pá, nota 10, passou no Enem. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. Enquanto lá fora nenhuma resposta sabe quem é Jesus, a igreja sabe quem ele é e fala a verdade. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quem dá a resposta certa sobre Jesus é a igreja. Ninguém conhece Jesus fora da igreja. Nossa, o senhor está achando que só o senhor está certo? Quem sou eu na fila do pão? Daqui a pouquinho eu morro. É a igreja quem está certa. Não é o padre Julinho, não, é a igreja. Todo mundo que falou errou. Aí Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? A igreja. Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que não foi mas o Espírito que te revelou isso. Por isso Jesus diz para ele: Pedro, tu és, e sobre esta pedra eu edificarei. Olha que bonito, olha que isso é lindo. Isso é lindo. Primeiro Jesus pergunta: o que estão dizendo de mim? Todo mundo lá fora errou. Aí depois Jesus diz: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro vai lá e pá, dá na cabeça, certinho. A igreja revela quem é Jesus. Aí Jesus diz: então, já que você está dizendo quem eu sou, eu vou dizer, Pedro, quem você é. Você é a pedra em quem eu vou edificar a minha igreja. Isso é lindo. Vocês estão acompanhando a beleza? Vocês estão acompanhando? A igreja diz quem é Jesus, e Jesus diz quem é Pedro. É a igreja quem diz quem é Pedro, e é Jesus quem diz quem é Pedro. Ele diz: você é a pedra em que eu vou edificar a minha igreja. Mas só que Pedro foi capturado lá em Roma, enquanto o império ainda era politeísta. Porque o Império Romano era politeísta, adorava muitos deuses. Então Pedro é morto, crucificado e morto, e enterram Pedro. Onde que Pedro foi enterrado? Não sabiam, mais ou menos. Mas existia uma tradição com T maiúsculo. Tradição com T maiúsculo. Que dizia que Pedro havia sido sepultado pelas colinas vaticanas. Só que quando Pedro morreu, o império ainda perseguiu os cristãos? Sim. Pedro morreu por volta do ano entre 64 e 67 depois de Cristo. O império ainda perseguiu os cristãos? Sim. Quem era a cabeça da igreja naquele tempo? Pedro. Se o império descobrisse onde estava o túmulo de Pedro, o que eles iam fazer? Profanar. Então o que os cristãos fizeram quando sepultaram Pedro? Esconderam, para que não fosse encontrado. Aí, no século IV, o império permite que a igreja professe a fé. Constrói-se uma igreja nas colinas vaticanas. Depois daquela primeira igreja, foi abaixo, construiu uma segunda igreja muitíssimo maior no tempo de Constantino. Depois aquela igreja cai, e por volta do ano 1500, constrói-se aquela igreja que tem lá hoje no Vaticano,
Aquela Basílica de São Pedro foi construída por volta do 1500, século XVI. Até que, no meio do século passado, o Papa disse assim: podem escavar, porque a tradição, com T maiúsculo, diz que Pedro está enterrado aqui. Começaram a cavar, descobriram um cemitério. Encontraram o túmulo de Pedro? Não. Continua cavando. E vai cavando, e vai cavando, e vai cavando, e vai cavando, e vai cavando. Encontraram uma parede espessa, lisa, que não tinha nada. Arranca a parede. Tiraram a parede, foram cavando. Até que chegaram numa lápide, numa inscrição, em que estava escrito, numa tradução livre: Pedro está aqui. E o túmulo era ornado com coisas que só alguém muito importante recebia no tempo em que Pedro morreu. Pegaram, fizeram estudos e descobriram que aqueles ossos, os resquícios que tinham, era de um homem de aproximadamente 70 anos. Descobriram o túmulo de Pedro, exatamente onde está a Basílica Vaticana, exatamente debaixo do altar, sem fazer conta, sem matemática, sem nada. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Esse é São Pedro. São Paulo morreu também em Roma, foi preso. Quando ele escreve isso aí, ele está pronto para morrer. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Para mim está guardada a coroa que o justo juiz me dará naquele tempo. Então Paulo, ele não foi crucificado. Você sabe por que ele não foi crucificado? Porque ele era cidadão romano. Ele tinha a cidadania romana. E nenhum cidadão romano sofria a morte de cruz. Poderia ter cometido o pior de todos os crimes, mas porque ele era romano, ele não poderia morrer de forma tão humilhante. Então ele não foi crucificado por isso. E aí o que fizeram com Paulo? Decapitaram. Existe ainda em Roma hoje um lugar chamado Tre Fontane, que são as três fontes. Diz a tradição que onde a cabeça de São Paulo rolou, brotou ali três fontes que ainda existem até hoje. Padre, mas por que o senhor contou toda essa história? Porque eu quero responder para você. Por que você é católico? Sabe por que você é católico? Sabe por que você é católica? Ou melhor, sabe o que te mantém católico? Não é porque você quer, não é porque você acha que é gostoso vir aos encontros, vir à missa, à crisma. Você é católico, você é católica porque você professa a fé dos apóstolos. Vou falar um trem que eu vou bugar a tua cabeça agora. Presta atenção em mim. Acorda. Olha para o padre. Agora eu vou dar um nó na tua cabeça. Jesus não tinha fé. Você não é católico porque você acredita na fé de Jesus. Imagina Jesus rezando por ele mesmo. Fala aí. Como que ia ser essa oração? Imagina Jesus indo rezar. Ei, você que está dentro de mim, está me ouvindo? Faz um milagre aí, mas você já sabe qual é, porque você que está pedindo, sou eu que estou pedindo. Você está entendendo? Não, estou entendendo, porque sou eu que estou falando. Não, mas calma aí, você está falando ou eu estou ouvindo? Ia ficar meio esquisitão, não ia ficar? Jesus não tinha fé, porque ele é Deus. Poxa, como é que ele vai ter fé nele mesmo? Tipo, será que eu sou Deus? Acho que agora eu estou duvidando, hein? Faz sentido? Mas quem viu Jesus primeiro? Quem viu Jesus andar sobre a água? Pedro, não tem medo não. Quem viu Jesus andar sobre a água? Quem viu Jesus multiplicar o pão e o peixe? Quem viu Jesus dar vista ao cego? Quem viu Jesus trazer de volta de dentro da sepultura Lázaro? Quem viu Jesus depois da ressurreição? Então você acredita por causa de quem? Por isso que a igreja é apostólica. Você está entendendo isso aqui? Estão entendendo sim ou não, igreja? É por isso. Porque nós cremos na fé dos apóstolos. Nós somos católicos porque nós acreditamos naquela mesma fé. Mas padre, Paulo não viu Jesus, mas teve um encontro pessoal com ele depois da ascensão. Então nós acreditamos. O que nós acreditamos? Agora tua cabeça vai fazer assim, Caraca, padre,
Nunca ninguém me falou essa parada. Vou te falar agora. Mas preste atenção, não dorme agora não, por favor. Olha para mim, larga o celular. Não, vou rezar para sair uma fumaça desse celular agora, hein? Quem pegar o celular até o fim da missa vai ficar com a memória cheia. Vai aparecer uma mensagem na tela que não está nem ligando mais. Vai ficar parado esse trem aí, hein? Tá rogando praga, padre? Ainda não, tô quase. Só tô dando um aviso. Vou te contar agora. Tua cabeça vai fazer assim agora, Caraca, agora eu entendi, padre. Tem gente que eu nem vou dizer que é mal intencionado, é só pouco sabido mesmo. É só gente que não se deu a oportunidade de estudar, de ler, de buscar conhecimento. Tem gente que fala assim, a igreja, ela precisa se renovar. A igreja, ela precisa se adequar ao tempo. Nunca a igreja vai mudar. Mas eu acho, nunca a igreja vai. Mas nunca a igreja. Mas nunca vai. Sabe por que não vai? Para e pensa comigo. Quem viu Jesus? Quem falou com Jesus? Quem viu Jesus andar sobre a água? Quem viu Jesus multiplicar o... Quem estava na última ceia? Quem viu tudo que Jesus fez? Depois, quem caiu do cavalo? Pedro, ai miserável, cambada. Quem que caiu do cavalo? Quem teve uma experiência de Jesus? Quem foi batizado no Espírito Santo e foi pregar para os gentios? Quem foi que escreveu as cartas do Novo Testamento? Pedro está vivo agora? Paulo está vivo agora? O que ele falou está falado? Só quem pode falar, quem viu. Quem? Eles viram e ouviram? Passaram para nós? Porque você, cambada, agora está achando que é a fila do pão para achar que você tem autoridade de mudar aquilo que Pedro, Paulo e os outros apóstolos viram. Vocês estão entendendo por que a igreja nunca vai mudar? Nunca, não. Mas eu acho que vai. Não, o cavalinho da chuva não vai mudar. A igreja é imutável, porque aquilo que ela prega hoje foi aquilo que São Pedro testemunhou. Por isso a igreja mas não vai mudar. E graças a Deus que ela não vai mudar. Sabe por quê? Porque as portas do inferno nunca vão prevalecer. Nunca vão prevalecer. Nunca vão prevalecer. Tem um velhinho lá em Roma que só tem um pulmão. Aquele velhinho, quando ele aparece, o mundo faz assim, ele vai falar. Ele tem mais autoridade do que esses maiores presidentes. Ele tem mais autoridade do que esses maiores do Cristo. Ele é o doce Cristo na terra. Esse é o Santo Padre. Meu filho, eu comecei a homilia dizendo: você vai ter orgulho, você vai ter orgulho de ser católico. Não tenha medo de dizer isso. Por isso que eu nunca vou esquecer, quando a pandemia estava acontecendo, estava aquela coisa toda acontecendo, o Santo Padre foi dar aquela bênção: urbi et orbi, da cidade para o mundo. Que cidade é essa? Roma. Da cidade para o mundo. Nunca. Depois você bota lá assim: bênção do Papa no tempo da pandemia. A Praça de São Pedro toda escura, sem ninguém, o chão molhado, e vai só ele carregando o mundo todinho. E o mundo parou para ver aquele homem. Porque aquilo que ele fala, ele não fala da vontade dele. Aquilo que ele fala é vontade de Deus. As portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A canção diz assim, se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Agora, se perseguido aqui eu não for, sinceramente, ou sou só de meia tigela. Se não estão te perseguindo ainda, do fundo da minha alma, eu amo vocês. Eu amo vocês. Se não estão te perseguindo, é porque talvez você não esteja remando contra a maré.
Se ainda não estão falando de você, que você virou carola, que você virou beato, que você agora só pensa na igreja, se você agora só fala de Jesus, me desculpe, se ainda não estão falando disso lá na sua escola, que não tem católico, lá na tua faculdade, que não tem católico, lá no seu trabalho, que não tem católico, ou tem católico, conhece o católico 007, o espião secreto? Só ele sabe que ele é católico, conhece esse católico? É o 007, ninguém conhece que ele é católico, só ele sabe. Talvez, eu estou dizendo isso aqui não é para te acusar não, meu filho, mas talvez você seja esse católico 007 lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua faculdade. Por isso que ninguém te persegue. Ah, padre, mas vai me perseguir por quê? Eu não brigo com ninguém, mas quem está dizendo de brigar? Eu estou dizendo de falar a verdade. João Paulo II, São João Paulo II, ele disse assim, defenderemos a verdade, mesmo que para isso voltemos a ser somente 12. Ou eu defendo a igreja, e não é defender a igreja Taquara, não é defender a igreja Rosário de Fátima, é a igreja de Cristo, aquela que ele instituiu e disse: Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Para terminar, imagina se eu não sou padre, exemplo, não sou padre, criei uma empresa, minha empresa vai vender microfones, criei uma empresa que vende microfones, criei a empresa, construí ela, casei, tive meu filho, estou muito velhinho, passei a presidência para o meu filho, morri, meu filho continuou na empresa. Microfones JC é a marca, o nome da empresa, Microfones JC. Passei a presidência da empresa para o meu filho continuou vendendo. Qual o nome da empresa? Lindo esse nome, não é verdade? Aí o meu filho ficou velho, casou, teve filhos, aí passou a presidência para o outro filho, e aí continuou vendendo microfone, continuou JC, o nome da empresa. Aí o meu bisneto agora já passou para o meu tataraneto. Eu não sei como é que fala depois do tataraneto, tá? Mas vocês vão entender. Aí esse meu já não sei o que morreu e passou para o filho dele. Qual que é o nome da empresa? Vende o quê? 2000 anos depois, os microfones já estão high-tech, os microfones já estão diferentes, tá bonitão, mas qual que é o nome da empresa? E continua vendendo? Essa empresa de hoje, 2000 anos depois, que já está vendendo microfone sem fio, que já está vendendo microfone assim, microfone da cor da pele, essa empresa é aquela empresa que eu criei lá atrás, vendendo microfones daqueles grandes, parecendo de rádio, aqueles. É a mesma empresa? Por que você duvida que a igreja católica é a igreja de Cristo? Se eu te falei de uma empresa que vende microfone, você acreditou. Ah, padre, mas não é. Claro que é. Antes de Pedro, tinha alguém? Jesus. Hoje quem está no lugar? Francisco. Antes de Francisco, quem estava? Vocês não lembram? E antes de Bento? João Paulo. E antes de João Paulo II? João Paulo I. Está ficando agora só para os mais 40, hein? E antes de João Paulo I, quem que estava? Paulo VI. E antes de Paulo VI? A avenida que eu moro lá em Santa Cruz, Avenida João 23. Se você for voltando, e volta mais um, 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 você vai chegar em quem? Se daqui Pedro olha para frente e vê Francisco, se daqui Francisco olha e vê Pedro, como é que essa não é a igreja de Cristo? Pare e pense. Como é que você tem a cara de pau de falar que é tudo a mesma coisa? Não é tudo a mesma coisa, porque a igreja é desejo do coração de Jesus. E mesmo que você não compreenda isso hoje, meu filho, a igreja é fruto do coração amoroso de Jesus. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha
igreja santa e católica. Por isso que nós somos católicos na fé dos, porque eles e testemunharam. Depois que eles morreram, acabou a revelação bíblica, acabou a revelação. O último apóstolo a morrer, quem foi? São João. Morreu bem velhinho, exilado na ilha de Patmos. Quando São João morreu, acabou a revelação. A partir, não existiu mais apóstolos. O que permaneceu? A igreja, com os sucessores dos... Qual o nome dos sucessores dos apóstolos? Aquele que usa um chapéu assim? Os bispos. Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Por isso a igreja está fundamentada. Acabo. Nossa, padre, você deu 152 encontros da Crisma numa homilia. Está pensando que eu estou de bobeira? Meu filho, não gosto de dar aguinha de chuchu, não. É conteúdo. A gente só cresce bonito e forte se a comida for boa, fica fraco, sem substância. Vocês nunca esperem de mim uma homilia sem conteúdo. Porque enquanto mais eu conheço, mais eu... Quanto mais eu conheço, mais eu... E quanto mais eu amo, mais eu sou fiel. Perceba, a quem você é fiel é quem mais você conhece. E quem mais você conhece é quem mais você ama. Então, querido, seja bem-vindo à Igreja de Cristo, que está fundamentada na fé dos apóstolos. Por isso nós vamos rezar agora o nosso credo, chamado de símbolo apostólico. Tudo que nós vamos rezar agora, nós vamos rezar devagarzinho. Eu quero te convidar a rezar devagar. Não fica... Isso não é corrida de cavalo. Tudo que está ali é o que a igreja acredita. Porque é a fé dos... É a fé dos... Ai, o padre fica pedindo para repetir. Fico. E vou pedir mais. Porque quanto mais você repete, mais você aprende. E a fé dos apóstolos. Por que é a fé dos apóstolos? Você viu Jesus? Só na Eucaristia. Mas você estava lá quando ele estava andando? Então por que tu acha? Quem é você para querer dizer o que a igreja tem que ser? Ah, amor da língua, pelo amor de Deus. Está me entendendo? E tem gente que acha, né, que quer dar pitaco. Ai, para mim, a igreja... Viu Jesus? Ouviu Jesus? Testemunhou Jesus? Então cala a boca, meu filho. Para de ser chato. Cala a boca, minha filha. Para de passar vergonha na internet. Para mim, a igreja... Lá vem textão. Já viu? Os chatos. Os chatos, como é que é? Quando o chato quer ser chato, ele já fala, vou ser chato, hein? Lá vem textão. Ninguém quer saber o que tu acha da igreja. Mas todo mundo está te olhando para ver se você é fiel à igreja, obediente à igreja. E quando eu sou obediente à igreja, eu estou sendo obediente a nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele a instituiu. Vamos rezar agora. Coloca para mim na tela, por favor, o credo. Isso que nós vamos rezar é... Bota uniceno, por favor. Coloca uniceno. Essa é a fé dos apóstolos que nós vamos rezar. E você vai ver que tudo que está ali são as verdades. Padre, mas eu não concordo com aquilo. Ninguém está te pedindo para concordar ou discordar. A igreja não tem eu concordo ou eu discordo. A igreja tem eu confio. Tá me... Ai, nossa, padre, hoje o senhor trocou a ferradura, as duas. E se falar, eu... Não, Não existe, escuta o que eu vou dizer. Não existe eu concordo ou não concordo na igreja. Ninguém te perguntou se você concorda. Na igreja eu vou usar um verbo que ninguém, só os mais 40. Eu adiro. Conhecem esse verbo? Verbo aderir. Na igreja não tem eu concordo. Ah, mas eu acho que tem. O problema é seu, vai continuar achando. Na igreja não tem eu concordo ou eu não concordo. Na igreja tem eu confio. Eu professo. Eu acredito. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,